Grey's Anatomy, the most iconic binge-worthy drama, is back, along with answers to the biggest cliffhangers. Will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu, and new episodes next day. Watch new episodes of Grey's Anatomy Thursdays at 9/8 Central on ABC and stream on Hulu. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido ótimas semanas e que vocês tenham podido descansar bastante. Hoje nós vamos falar de um caso que eu fiquei bem curiosa quando eu ouvi sobre ele. Eu ouvi ele no podcast Murder with My Husband e eu fiquei muito interessada nele e achei que eu poderia trazer para vocês conhecerem mais sobre essa história, porque ela não é muito comentada. Então vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje contém alguns gatilhos, como violência sexual e violência contra a mulher. O caso de hoje é sobre Suzanne Collins. Suzanne Marie Collins nasceu no dia 8 de junho de 1966, uma geminiana do Tennessee, nos Estados Unidos. No ano que o nosso crime aconteceu, Suzanne tinha apenas 19 anos de idade. E era do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde ela ficava na base naval de Millington, enquanto fazia seu curso de aeronáutica. Ela foi descrita pela colega de quarto como uma pessoa muito simpática, alegre, extrovertida, sempre pronta para ajudar os outros com seus problemas. Nos fuzileiros navais, ela estava no banco de honra, o que exigia o alcance de altos padrões, acadêmicos e outros, e que se você fosse um fuzileiro naval, realmente teria que estar motivado e equilibrado. Além dos documentos do processo do caso da Suzanne, não se tem muita coisa sobre a nossa vítima de hoje. Uma coisa que é muito importante ressaltar aqui é que muitos tentam entrar na Marinha nos Estados Unidos, e poucos conseguem entrar. Ainda mais difícil quando é mulheres, né? Infelizmente, as mulheres ainda naquela época sofriam muita represália, então uma mulher entrar na Marinha era uma coisa mais difícil ainda. Suzanne era uma daquelas mulheres que tinha conseguido entrar e estava muito orgulhosa de si mesma. Ninguém tinha dúvidas que ela era incrível e faria seu país ter muito orgulho dela se ela tivesse tido a chance de fazer isso. Eu ouvi esse caso no podcast Murder with My Husband e fiquei muito impressionada nesse caso, e vocês vão entender o porquê eu achei essa história interessante para contar para vocês. Mas uma coisa que me chamou a atenção e o porquê de eu quis fazer esse caso foi que não tem muita coisa sobre a vítima de novo. E é uma coisa que eu me espanto toda vez e vou comentar toda vez. A nossa vítima de hoje não tem nada nas mídias que falem sobre elas. Ela foi assassinada e perdeu a vida e não tem uma matéria sequer falando sobre ela ou jornalistas que querem ir atrás da família dela para entender um pouco mais quem era a nossa vítima de hoje. Então, mais uma vez, quero deixar aqui o espaço para Suzanne Collins por ter perdido sua vida tão cedo. E foram assim que os eventos do caso de hoje infelizmente aconteceram. Aproximadamente às 10 horas da noite, no dia 11 de julho de 1985, ela deixou seu quartel vestida com um traje de treinamento físico, uma camiseta vermelha da Marinha, shorts vermelhos da Marinha também, meias brancas e tênis e foi correr na base, ao norte da Navy Road. Sua colega de quarto indicou que Suzanne estava muito ocupada naquele dia para malhar na academia e que estava fechada naquele horário da noite. Era para ser uma semana incrível para Suzanne. Ela iria se graduar no dia seguinte, então ela estava bem animada. Um pouco mais tarde, 2 fuzileiros navais que estavam correndo também na base, perto de Millington, viram Suzanne correndo e apenas a cumprimentaram, passando por ela. Quando eles estavam a uma certa distância do ponto onde eles encontraram nossa vítima de hoje, eles ouviram um grito de uma mulher. Quando eles chegaram na área, que eles ouviram o grito, eles viram um carro saindo em disparada.
Os fuzileiros navais foram correndo para a base de segurança, reportar o que tinha acontecido e ir atrás do carro. Mas eles não tiveram muito sucesso e retornaram para a base. Mas logo foram chamados de volta para o escritório de segurança. Os policiais pararam um carro e quando os fuzileiros navais chegaram ao local, disseram que os sons emitidos pelo silenciador do carro correspondiam aos que eles ouviram depois de ouvirem a mulher gritar. O ocupante do carro prestou depoimento ao pessoal da segurança da base, explicando seu paradeiro. O pessoal da segurança ficou satisfeito e, apesar dos protestos dos fuzileiros navais, eles abandonaram e permitiram que ele fosse embora. O segurança disse mais tarde que não deteve na unidade o homem porque ninguém havia sido dado como desaparecido até o momento. E as coisas ficaram por isso mesmo. Ninguém foi atrás da mulher que havia gritado e todos seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Só que Suzanne não voltou para seu dormitório e só foi reportada como desaparecida no dia seguinte por sua colega de quarto na manhã do dia 12 de julho. Outros fuzileiros navais e policiais do condado de Shelby conduziram uma busca pela desaparecida. Mais tarde naquela manhã, os delegados do xerife encontraram o corpo de Suzanne no Parque Edmund Orgel, próximo à base da Marinha. A notícia da descoberta do corpo de Suzanne chegou à base na manhã, e a polícia militar prendeu o homem que havia sido detido na noite anterior. Roupas, incluindo roupas íntimas vermelhas de um homem, foram encontradas nas proximidades. Quando a notícia chegou à base do assassinato, Chadley Alley foi imediatamente preso pela polícia militar. Ele voluntariamente prestou depoimento para a polícia, admitindo ter matado Suzanne, mas ele deu um relato substancialmente falso das informações e circunstâncias do assassinato. Ele alegou que sua esposa Lynn foi em uma festa da Tupperware, o que o irritou. Ele bebeu 2 pacotes de 6 cervejas e uma garrafa de vinho. Ele disse às autoridades que havia saído para buscar mais bebida quando seu carro acidentalmente atropelou Suzanne quando ela corria perto da base aérea. Ele também alegou que matou acidentalmente a jovem quando ela caiu sobre uma chave de fenda que havia segurado enquanto ele tentava ajudar. No entanto, a autópsia revelou que o crânio havia sido fraturado como resultado de repetidos espancamentos, diferente do que ele dizia. Não havia ferimentos de chave de fenda e nenhum ferimento consistente com o atropelamento de um carro. A história que Chadley conta é que ele dirigiu até o norte da base, estacionou perto de um campo de golfe e começou a correr em direção ao Lago Nave. Ele passou correndo por uma garota que também estava correndo e antes de chegar ao lago ele parou e ela alcançou e eles tiveram uma breve conversa. Ele não sabia o nome dela e nunca tinha visto ela antes. Eles se viram e conversaram. Eles se viraram, correndo de volta para o carro dele. Ele parou ali, sem fôlego, e ela continuou na direção da Navy Road. Ele começou a dirigir pela estrada em direção àqueles portão, apesar de aparentemente reconhecer que estava bêbado e andando de um lado para o outro na estrada. Ele ouviu um baque e percebeu que havia atingido a corredora. Estando no seu depoimento, ele disse: ela rolou e gritou algumas vezes. Eu corri, agarrei-a e disse que levaria ela para o hospital. Ajudei a entrar no carro e partimos em direção ao hospital. A caminho do hospital, Suzanne teria xingado ele de bastardo, bêbado e ameaçou colocá-lo em apuros, e ele tentou acalmá-la, mas ele não obteve sucesso. Ao chegar ao semáforo da Navy Road, próximo das lojas 7-Eleven, ele virou à esquerda novamente e seguiu ao norte da base, nas proximidades do lago. Ele descreveu com detalhes consideráveis os eventos subsequentes, que incluíram bater nela algumas vezes, segurá-la no chão, enfiar uma chave de fenda na lateral da sua cabeça, em circunstâncias aparentemente calculadas por ele como sendo acidentais. Todas essas ações foram porque ela não quis ouvir seus apelos para não denunciá-lo. Ela insistiu que ele não fez sexo com ela em nenhum momento, nem sequer tentou em momento algum. Ele insistiu que estava com medo do problema, que ela o ameaçava e que ele estava bêbado e não conseguia pensar com clareza. Depois de enfiar a chave de fenda na cabeça dela e ela desmaiar, ele decidiu fazer parecer que ela havia sido estuprada. Ele tirou a roupa dela e a arrastou pelos pés até perto de uma árvore. Lá, ele quebrou um galho de árvore, inseriu na vagina dela
e o empurrou para dentro. Ele então correu até o carro e foi embora. Chadley Ali era um civil casado com uma fuzileira naval e morava na base. Ele trabalhava por uma empresa de aquecimento e ar-condicionado em Millington. Ele tinha quase 30 anos, 2 filhos, nascidos de um casamento anterior, morava em Kentucky e tinha um histórico de abuso de álcool e outras substâncias. Ele estava deprimido, solitário e infeliz. Ele não tinha amigos próprios por lá. Ele sentia muita falta dos seus 2 filhos, da mãe e do pai, e de todos os residentes que ele fez amizade em Kentucky. Ele estava dividido em ir para Kentucky, ficar onde estava, ou bater o carro contra uma parede e tentar se matar. Não se tem muita informação sobre Chadley na mídia. O que vai vir mais para frente, vocês vão entender, é o julgamento, e o que vamos para essa parte direto. O julgamento de Chadley aconteceu em 1987, e chegando perto do julgamento, ele começou a dizer que não se lembrava de ter confessado para a polícia o que ele tinha feito com Suzanne, e que ele sofria de transtorno dissociativo de identidade e que uma das suas personalidades tinha confessado o crime, e que ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido naquela noite, somente que ele tinha bebido bastante e nada mais. Ele, então, se declarou inocente das acusações de sequestro e assassinato de Suzanne. Iremos falar mais sobre o julgamento dele. No lado da defesa, eles queriam reportar Chadley que ele sofria, então, um transtorno dissociativo de identidade e que ele não era competente mentalmente para responder pelo crime que ele havia cometido. No lado da acusação, todas as provas indicavam que ele era o responsável pela riqueza de detalhes que ele descreveu em sua confissão. O patologista testemunhou que a causa da morte foram os ferimentos múltiplos que a Suzanne sofreu. Ele também identificou vários ferimentos específicos, cada um deles quais poderia ter sido fatal para a vítima. Ela apresentava hematomas e escoriações por todo o corpo, na frente e nas costas. Ele testemunhou que os ferimentos do crânio poderiam ter sido infligidos por uma ponta arredondada da chave de fenda do réu, que foi encontrada perto do local, mas não pela ponta pontiaguda. Ele identificou o galho de árvore que estava inserido no corpo da vítima. Ele media 31 polegadas de comprimento, ou 78 centímetros de comprimento o galho tinha, e foi inserido nela mais de uma vez. A profundidade foi de 50 centímetros, causando grandes lesões e graves, internas e hemorragias. O patologista considerou que a vítima estava viva quando o galho de árvore foi inserido em seu corpo. Também havia hematomas no pescoço dela, consistente com estrangulamento. A primeira e mais grave questão apresentada pelo Chadley no tribunal é a sua alegação de que as provas eram insuficientes para estabelecer a sanidade mental, além de qualquer dúvida razoável. Chadley apresentou evidências suficientes por meio do depoimento de um psiquiatra, um psicólogo e funcionários do Middle Tennessee Mental Health Institute para levantar a questão da sanidade dele e transferir os ônus para o Estado para provar, além de qualquer dúvida razoável, que ele era capaz de avaliar a licitude da sua conduta e tinha a capacidade de conformar a sua conduta com os requisitos da lei. Um psicólogo clínico testemunhou que ele o examinou em 7 de novembro de 1985 e que ele não foi capaz de formar uma opinião sobre a sanidade de Chadley no momento em que o crime aconteceu, porque ele estava com amnésia e não conseguia se lembrar dos acontecimentos daquela noite. Ele encaminhou Chadley para o centro psiquiátrico para dar uma consulta com o psiquiatra quando soube que havia suspeita de transtorno de personalidade múltipla, pois ele não tinha experiência ou conhecimento nessa área. Então, o psiquiatra diagnosticou ele com um transtorno de personalidade múltipla, que era a forma como se denominava antes. Agora é denominado como transtorno dissociativo de identidade, que é nada mais do que 2 personalidades ou mais identidades que se alternam no controle da pessoa. Essas identidades podem ter padrões de fala, temperamento e comportamento distinto daqueles que costumam a ser associados com a pessoa. Além disso, a pessoa não se lembra de informações que normalmente se recordaria imediatamente, como eventos rotineiros, informações pessoais importantes
e eventos traumáticos ou estressantes. O psiquiatra testemunhou que ele foi o único psiquiatra da equipe de avaliação que examinou Sedley durante o período em que ele esteve na instituição, de 21 de abril até 25 de julho de 1986. Para ver Sedley em um momento que a outra personalidade havia tomado o controle, Sedley foi entrevistado sobre efeito de amital sódico e sobre hipnose. O doutor testemunhou que, em sua opinião, uma personalidade diferente de Sedley foi revelada nessas sessões. Ele era da opinião que Sedley tinha uma personalidade alternativa, e possivelmente duas. As personalidades que ele estava se referindo eram chamadas de Power, Death e Billy. O médico testemunhou que se qualquer uma dessas personalidades estivesse no controle no momento do crime, Sedley não lembraria e não poderia avaliar a licitude de sua conduta nem conformar a sua conduta aos requisitos da lei. No entanto, ele não foi capaz de dizer que a outra personalidade, além de Sedley, estava no controle no momento do crime. O médico admitiu no interrogatório que não tinha nenhum conhecimento especial na área de transtorno de personalidade múltipla e nunca havia observado pessoalmente uma personalidade alternativa, o que é muito importante porque esse médico não tinha experiência nenhuma com pessoas que têm esse transtorno. O psiquiatra admitiu a confissão detalhada no dia seguinte ao assassinato era inconsistente com a alegação posterior de Sedley de perda de memória e transtorno de personalidade múltipla no momento do crime, mas era de opinião que poderia haver comunicação de uma personalidade para outra, uma das diversas áreas de divergência nos depoimentos de especialistas. O psiquiatra que testemunhou a favor da defesa não acreditava que Sedley estava fingindo. Outro médico testemunhou que tratou mais de uma dúzia de casos de transtorno de personalidade múltipla. Ele hipnotizou Sedley em 3 ocasiões e o diagnosticou sofrendo de um transtorno de personalidade múltipla e também estava convencido de que ele não estava fingindo a sua conduta. Embora considerasse que tinha uma condição, em julho de 1985, ele não tinha nenhuma opinião sobre a personalidade alternativa, estava no controle no momento do crime. A irmã mais velha de Sedley testemunhou que recebeu um telefonema estranho dele, durante o qual a sua voz mudou e Billy e Power falaram. Um assistente social psiquiátrico confirmou a mudança de voz durante a chamada com a sua irmã e contou-lhe uma ocasião em que ele o trouxe alguns poemas e desenhos e alegou ser obra da sua outra personalidade. A testemunha do Estado, Dr. Sam Crandorff, psicólogo clínico, testemunhou que administrou testes psicológicos em Sedley no dia 15 de maio de 1986. Ele interpretou os testes como justificando a opinião de que ele estava exagerando e fingindo. Ele observou que ele não tinha histórico anterior ao assassinato, de tratamento de saúde mental e que era de opinião que era improvável um estado de insanidade tivesse assumido o controle de suas ações na noite do assassinato. Ele reviu as sessões gravadas em vídeos durante as quais Sedley estava sob o controle de hipnose e continuou a ser da opinião de que ele era capaz, sim, de avaliar a licitude de sua conduta e conformar a sua conduta com requisitos da lei. Seu diagnóstico foi transtorno de personalidade limítrofe, que é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade em relacionamentos, autoimagem, humor e comportamento, bem como hipersensibilidade a possível rejeição e abandono, e também o diagnosticou com histórico crônico de abuso de drogas e álcool. Ele também não encontrou nenhuma evidência de transtorno de personalidade múltipla ou psicose. Um psiquiatra forense, no consultório particular, viu Sedley como um membro da equipe de tratamento, composta por um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social e uma enfermeira. Ele testemunhou que o transtorno de personalidade múltipla é uma condição muito rara e que geralmente se manifesta no final da adolescência e, segundo a literatura, 90% das pessoas diagnosticadas portadoras dessa doença são do sexo feminino. Ele só tinha visto 3 pessoas com essa condição, todas mulheres. Ele era de opinião que Sedley era um mentiroso com transtorno de personalidade limítrofe. Ele testemunhou que as ações e descrições da personalidade Death e Power dele
não se enquadravam na definição de uma personalidade múltipla, nem que ele era psicótico. O médico estudou as fitas das 2 entrevistas hipnóticas dele e testemunhou que não viu nada que indicasse que havia uma personalidade separada do assassino de Suzanne. 2 outros membros da equipe de avaliação e tratamento chegaram às conclusões semelhantes às do psicólogo e psiquiatra. Ambos, os quais examinaram Sedley e testemunharam em nome do Estado, não encontraram nenhuma evidência de personalidade múltipla ou psicose ou qualquer condição que apoiaria uma defesa de insanidade. O diagnóstico foi transtorno de personalidade limítrofe, abuso misto de substâncias e simulação. Ou seja, mentira. Houve muitos testemunhos leigos importantes sobre as questões de sanidade de Sedley. Seu comportamento, quando ele estava sob custódia por volta da meia-noite do dia 11 de julho, foi descrito como normal e as suas respostas no interrogatório sobre o possível sequestro, conforme relatado pelos 2 fuzileiros navais, foram tão coerentes que ele não foi detido. Houve um depoimento de que ele se envolveu em um comportamento bizarro um pouco antes de saber que se reuniria com a equipe de profissionais da saúde mental para avaliá-lo. O depoimento pericial de que Sedley não era louco de acordo com o padrão foi forte e impressionante, e o tribunal ficou convencido de que o Estado provou a sanidade do réu no momento do crime, além de nenhuma dúvida razoável. Apesar da tentativa de convencer o júri que tinha um transtorno de personalidade múltipla, Sedley Allen foi condenado no dia 18 de março de 1987 por homicídio de primeiro grau e em 17 de maio de 1987 ele foi sentenciado à morte. Ele também foi condenado por sequestro e estupro agravado, pelos quais ele recebeu sentenças consecutivas de 40 anos. Ele estava programado para morrer eletrocutado no dia 2 de maio de 1990, mas foi suspenso indefinitivamente pelo Tribunal Estadual de Apelações Criminais. Um juiz do condado de Shelby negou o pedido inicial dele para testes de DNA financiados pelo Estado de 11 amostras de evidências físicas, dizendo que ele não havia demonstrado probabilidade razoável de não ter cometido o crime. Vamos falar agora um pouco sobre o outro lado da história, não é mesmo? Senão não teria graça eu contar essa história para vocês e acabar em 20 minutos. Muitos acreditam que Sedley não seja o culpado pelo assassinato de Suzanne Collins. Mas aí vocês me perguntam, como se a polícia finalizou o caso rapidamente e ele foi sentenciado? Pois é, muitos acreditam que Sedley é, na verdade, inocente, que ele confessou em um momento de pressão, mas que na verdade não foi ele. E quem acredita piamente nisso é a filha de Sedley, April Allen, que foi atrás do projeto que é super famoso nos Estados Unidos, chamado de Innocence Project, que nada mais é do que uma organização sem fins lucrativos independente e contínua na vanguarda da reforma do sistema judiciário penal, restaurando a liberdade de condenados injustamente, transformando sistemas em que encerraram injustamente e promovendo um movimento pela inocência. Através de várias fontes de dados, nós sabemos que existe um elevado risco de execução de uma pessoa inocente ao abrigo do sistema de pena de morte nos Estados Unidos. Até o momento, 165 pessoas inocentes foram exoneradas do corredor da morte. Num estudo feito em 2014, publicado pela Academia Nacional de Ciências, o professor de Direito de Michigan e seus coautores estimaram que 4,1% das pessoas no corredor da morte nos Estados Unidos foram condenadas injustamente. Também conhecemos as histórias trágicas de pessoas que sobreviveram ao corredor da morte e daquelas que foram executadas antes de terem a oportunidade de provar a sua inocência. No 1º de maio de 2019, a filha dele, April, solicitou ao Tribunal Criminal do Condado de Shelby, Tennessee, um teste de DNA após a condenação de evidências do caso. Se April passar por esses testes, isso trará uma pequena medida de justiça para sua família. Uma chance de revelar a verdade. Isso mesmo que vocês ouviram. Nunca foram feitos nenhum teste de DNA ou coisa parecida para comprovar que Sedley Allen é realmente o assassino de Suzanne Collins. Existem inúmeras provas, incluindo uma roupa íntima vermelha masculina que a polícia acredita ter sido usada pelo agressor, encontradas perto do corpo de Suzanne Collins, que, submetidas ao teste de DNA,
poderiam fornecer uma prova poderosa da inocência de Chadley e até mesmo ajudar a encontrar o verdadeiro agressor. Um importante especialista concluiu que a confissão de Sadie Lee era provavelmente falsa, porque os principais detalhes da sua declaração foram refutados por provas forenses e outros problemas com os procedimentos de interrogatório. A nova investigação do caso ao longo dos anos mostrou que as provas contra Ellie eram fracas. De acordo com o Innocence Project, havia fracas evidências da identidade física e testemunha ocular contra ele. As marcas de pneu encontradas na cena do crime não eram do veículo de Sadie, e as pegadas recuperadas não correspondiam aos sapatos dele. Os principais relatos de testemunhas oculares também não correspondiam com a descrição de Sadie. As testemunhas descreveram um homem de 1,80 m com cabelo castanho curto e pele escura, enquanto Sadie era um homem de 1,80 m, cabelos ruivos e pele clara. Ele disse aos membros da equipe judiciária que foi coagido a confessar um crime que ele não tinha cometido. Em 2006, o Conselho de Liberdade Condicional do Tennessee recomendou que o então governador suspendesse a execução de Sadie e ordenasse testes de DNA. Em vez de exercer o seu poder para ordenar testes de DNA, o governador instruiu a equipe de defesa de Sadie a apresentar seu pedido de testes ao Tribunal da Primeira Instância de Memphis. O Tribunal de Primeira Instância decidiu incorretamente que, ao considerar a possibilidade de conceder teste de DNA à pessoa condenada, o tribunal não poderia considerar a capacidade de teste de DNA para ligar as provas da cena do crime a um indivíduo conhecido através da base de dados de DNA Codes. Os tribunais de apelação do Tennessee confirmaram essa decisão, mas a reverteram 5 anos depois. Em 2011, no caso Estado versus Power, a Suprema Corte do Tennessee rejeitou o caso de Sadie e esclareceu que o estado de análise do DNA pós-condenação de Tennessee pretendia provar a inocência pesquisando perfis de DNA a partir de evidências da cena do crime no banco de dados DNA Codes, que contém aproximadamente 14 milhões de perfis de criminosos condenados. Após numerosos apelos, Sadie foi executado por injeção letal na instituição de segurança máxima de Riverbend, em Nashville, no Tennessee, na manhã do dia 28 de junho de 2006. Ele foi declarado morto às 2h12 da manhã. A duração do processo de apelação de Sadie fez com que a família da Suzanne trabalhasse com sucesso para limitar recursos de habeas corpus infundados. O tempo entre o assassinato e a execução de Sadie foi maior do que Suzanne Collins estava viva quando ela foi morta. O que é muito triste, porque demorou 20 anos para ele ser morto e ela viveu apenas 19 anos da vida dela. Se Sadie estivesse vivo hoje, ele teria direito a teste de DNA de acordo com uma decisão dos poderes e a linguagem simples do Estatuto de Análise de DNA pós-condenação. O Tribunal de Primeira Instância errou em 2006, como o Supremo Tribunal do Tennessee deixou claro quando anulou a sua decisão anterior de negar o pedido de Sadie para teste de DNA. E uma coisa muito impressionante, um novo suspeito no assassinato brutal de uma jovem naval fuzileira há mais de 30 anos foi identificado pelas autoridades depois que outro homem foi executado pelo seu assassinato, que foi Sadie. Depois veio a prisão de Thomas Bruce no Minnesota em novembro de 2018. A polícia disse que o ex-pastor do Missouri, de 54 anos, se passou por um cliente de uma loja de suprimentos católicos para subúrbios de St. Louis, voltando armado com uma arma, forçou 2 mulheres a praticar atos sexuais e matou uma terceira. Ele foi preso e enfrenta 17 acusações criminais pelo terrível ataque e atualmente aguarda julgamento. No momento da prisão de Bruce, a polícia ficou surpresa por ele não ter antecedentes criminais. Dada a natureza horrível das suas acusações de agressões sexuais e assassinato, examinou o homem mais de perto. Foi quando suspeitaram que ele poderia estar ligado a outros crimes, e depararam com uma mulher de 77 anos que reconheceu seu rosto em reportagens na mídia e disse que antes do incidente na loja de suprimentos católicos, ele havia forçado a entrada em sua casa, estuprado ela e roubado seu celular. Ele se declarou inocente de ambas as acusações. As autoridades
em sua investigação sobre Bruce, também fizeram o que acreditam ser uma grande ruptura no caso Collins. Eles disseram que descobriram que Bruce estava matriculado na mesma escola aviônica que Suzanne frequentou em Memphis, não muito longe de onde o corpo foi encontrado depois de ela ter sido assassinada. Os policiais contataram o cofundador da Innocence Project por meio de evidências de DNA que tentou, sem sucesso, ajudar Sadly. Disse um dos advogados do Innocence Project. Eles estavam dizendo que existia a possibilidade que ele seja um serial killer que você argumentou que poderia ter sido descoberto por teste de DNA anos atrás. Os advogados do Innocence Project argumentaram há muito tempo que a possibilidade de prova é importante. Uma cueca vermelha masculina, descoberta no local onde Suzanne foi assassinada, deveria ter sido submetida a testes para saber com certeza se Sadly era realmente o assassino. Os promotores do Tennessee, no entanto, argumentaram que outros fatores provavam que Sadly Alley era o assassino e que o DNA por si não teria sido suficiente para provar sua inocência. Também não havia nenhuma evidência física que ligasse ele ao assassinato, tirando as testemunhas oculares, e suas lembranças do ataque a Suzanne não correspondiam aos resultados da autópsia e às descobertas da cena do crime. Os advogados do Innocence Project alertaram contra a pena de morte de Sadly Alley sem os testes de DNA e que, se executado, o verdadeiro assassino poderia estar à solta ainda. Após a execução, os advogados do projeto solicitaram aos tribunais que o DNA fosse testado em nome de sua filha. Ela disse que espera obter um encerramento durante a audiência no tribunal. Os promotores dizem que o caso está encerrado, que Sadly Alley confessou e conduziu os policiais, a sua esposa, ao local do crime. Ele também citaram evidências apresentadas no julgamento, como o cabelo ensanguentado da vítima encontrado no porta-malas do carro de Sadly e 31 áreas manchadas de sangue nos shorts lavados que deram positivo. O promotor distrital, assistente do condado de Shelby, diz que o teste não pode ser solicitado porque o espólito de Sadly, por meio de sua filha April, não tem motivos para fazer o pedido. Se Sadly Alley tivesse injustamente sido negado o teste de DNA, como cena do crime em 1985, depois executado, ele seria a única pessoa do estado do Tennessee a sofrer tal destino. Do lado dos advogados de defesa da filha de Sadly, eles falam que a confissão que ele fez foi uma falsa confissão, que ele foi pressionado pelos policiais a fazer a tal confissão e que eles querem que o teste de DNA prove se foi realmente ele ou não. Alguns dos argumentos apresentados foram argumentos que o advogado de Sadly já havia apresentado antes, quando Sadly ainda estava vivo. Então o advogado argumentou que as manchas na camiseta de Suzanne usava e o sutiã deveriam ser testados, bem como o DNA da cueca vermelha encontrada perto do seu corpo, que a promotoria argumentou pertencer ao agressor. Os tribunais do Tennessee negaram a petição de teste de DNA antes da execução de Sadly e grande parte da discussão girou em torno de uma decisão de 2011 da Suprema Corte do Tennessee, emitida 5 anos após a execução dele, teria o direito ao teste de DNA se ele estivesse vivo. O advogado argumentou que a decisão era clara e que se ele estivesse vivo, ele teria feito o teste. O advogado de Sadly também argumentou que a lei do Tennessee garante o direito de reparação pós-condenação a uma pessoa condenada ou sentenciada. Nesse caso, a petição foi apresentada pelo esposo de Sadly Alley e não pela pessoa, disse ele, tornando inaplicável. A juíza do Tribunal Criminal do Condado de Shelby considerou que April, a filha dele, é legalmente responsável pela administração dos bens de seu pai e não tem direito legal, sob a lei do Tennessee, de solicitar leis e teste de DNA. Então o pedido foi negado pelo tribunal de fazer um teste de DNA para comprovar se realmente Sadly Alley era o responsável pelo crime que matou Suzanne. April Alley disse que ela estava de coração partido em um comunicado após a decisão. Seus advogados entraram com recurso de apelação mais tarde naquele dia e ela continuou determinada a continuar a luta pela verdade e acompanhará todo o processo até o fim. Em agosto de 2019, ocorreram 362 exonerações de DNA após condenação nos Estados Unidos, das quais 28% envolveram confissões
que revelaram falsas através de testes de DNA, de acordo com dados recolhidos pelo Innocence Project. Em 160 desses casos, o verdadeiro agressor foi identificado e condenado por 152 crimes violentos, incluindo homicídio e agressão sexual, e 21 foram exonerados por DNA, cumprindo a pena no corredor da morte. Mas a situação de Sadlie Alley é única. Quando ele solicitou pela primeira vez teste de DNA, o Tribunal do Tennessee interpretou mal a lei e argumentou como argumentam os advogados de Sadlie. Agora o tribunal está dizendo que o espólito não faz os testes de DNA que o Sr. Sadlie conseguia se ele tivesse sido morto pelo Estado. O espólito, disse o advogado, foi privado no devido processo, interesses de propriedade. Se houve uma condenação injusta, ele tinha o direito à indenização por exoneração. O advogado falou: por que queremos enterrar a cabeça na areia sobre o Sadlie Alley era culpado ou inocente? O objetivo do estatuto não é apenas exonerar os inocentes, disse ele, mas descobrir quem é o responsável. A verdade não deveria ter sido e não deveria ter morrido com Sadlie Alley. A filha de Sally ainda luta por limpar o nome de seu pai. A apelação para o DNA foi testado, foi negado e voltaram para a estaca zero. Mas pelas pesquisas que eu fiz, a filha dele ainda está com o Innocence Project para provar a inocência de seu pai. Esse assunto é uma coisa muito complexa de entender, porque nós sabemos que confissões falsas acontecem muito, ainda mais nos Estados Unidos, onde 61% dos 137 exonerados por DNA foram injustamente condenados por homicídio, tinham confissões falsas envolvidas em seus casos. 33 confessaram, 20 tiveram co-réus que confessaram e outros 30 confessaram e tiveram co-réus que confessaram, de acordo com uma pesquisa feita pelo Innocence Project. Desde 1989, houve dezenas de milhares de casos em que principais suspeitos foram identificados e perseguidos até que o teste de DNA provaram que os foram acusados injustamente. Em mais de 25% dos casos, no estudo do Instituto Nacional de Justiça, os suspeitos foram excluídos uma vez realizados os testes de DNA durante uma investigação criminal. Uma análise do Innocence Project de casos encerrados de 2004 a junho de 2015 revelou que 29% dos casos foram encerrados devido à perda ou destruição de provas. E sabe o que é pior? Dentro desses casos, que pessoas foram indiciadas por crimes que eles não cometeram, cerca de 60% dos casos são afro-americanos, 31% são caucasianos, 8% são latinos, mostrando aqui o quão racista foram essas apreensões também. Claro que não é o caso de Sadlie. Ele era um homem caucasiano que tinha problemas com bebidas e drogas, que confessou um crime que ele, teoricamente, não teria cometido. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem na dúvida em relação ao fato de se Sadlie Alley ser o culpado pelo assassinato de Suzanne ou não. No começo, quando eu ouvi o caso, eu estava convicta de que ele era o culpado, mas depois de pesquisar bastante sobre o caso de hoje, eu examinei os fatos e a confissão dele realmente não bate com a brutalidade que Suzanne sofreu. Mas o que vocês acham? Me contem nos comentários depois se vocês acreditam que Sadlie é realmente o culpado pela morte de Suzanne ou se vocês acham que pode ser aquele cara que foi sentenciado por diversos ataques a mulheres. No final das contas, temos que lembrar da nossa vítima, Suzanne Marie Collins, que sofreu com um ataque brutal, e o culpado realmente não for Sadlie Alley, a morte dela ainda não foi desvendada e não se tem um real culpado que confessou e cometeu o crime contra ela. Não podemos esquecer de prestar nosso apoio à vítima e sempre lembrar dela, porque ela no final de tudo foi morta brutalmente e deixou sua família despedaçada com a sua perda. A família dela não foi muito de falar para a mídia e eu não vi nenhum relato que eles acham sobre o Innocence Project apoiar o suspeito de assassinato da filha deles, mas imagino que não deve ser fácil para eles ter que reviver toda essa dor anos depois. E então, antes de terminar o episódio, queria deixar aqui uma instituição para homenagear a nossa vítima de hoje, Suzanne Collins. E eu estava pesquisando alguma organização que abordasse o tema principal desse episódio, que foi estupro e violência contra a mulher, e eu achei a instituição Tamo Juntas. Assessoria disciplinar gratuita para mulheres em situação de violência. É uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em maio de 2016 em Salvador, no estado da Bahia. Elas são uma organização feminista
composta por mulheres profissionais que atuam voluntariamente na assistência multidisciplinar de mulheres em situação de violência e que possui voluntárias em diversas regiões do Brasil. Assim, a organização atua politicamente com a incidência local e nacional na perspectiva de denunciar e combater a violência contra a mulher em diversos níveis, fundamentando seus princípios, posturas e práticas na perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista e anti-LGBTQI-fóbica. Então, gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para o Tamo Juntas, para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Foi um caso muito difícil de fazer pelo fato de não ter muitas informações, tanto sobre a nossa vítima, como o suspeito do assassinato de Suzane. Foi difícil também porque eu fiquei bem mexida com o fato das provas não baterem muito com a versão que ele contou para a polícia e sobre não terem investigado mais as provas e terem feito teste de DNA nas peças de roupas que foram deixadas para trás. Eu realmente não sei no que acreditar e fiquei muito na dúvida se Sadly é realmente o assassino de Suzane. Esse caso foi bem difícil de investigar e estudar mais a fundo, mas espero que vocês tenham gostado e ficado intrigados assim como eu. Então é isso, não se esqueçam que estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando o Instagram quando saem novos episódios ou sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito, coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link para a sugestão de casos. Por enquanto estou fazendo casos que eu já tenho na minha lista ou que eu vou ouvindo por aí, mas eu estou sempre aberta a fazer mais casos para vocês que tenham vontade de ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitações, que eu já deixei tudo planejado para vocês. E no próximo episódio a gente vai ter um caso mais famoso, que eu já tenho em mente mais ou menos qual que eu quero fazer. Então, só para vocês terem a noção que no próximo episódio, no 30º episódio, a gente vai ter um caso mais famoso, pra gente manter essa linha de que cada 10 episódios a gente tem um caso mais famoso, pra gente manter uma linha e uma dinâmica no podcast. Espero que vocês tenham gostado do caso da Suzane Collins. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para vocês não perderem nenhum episódio do podcast. Não esqueçam de ativar o sininho. E quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que vocês escutam o podcast, isso vai ajudar muito o nosso podcast a crescer. Isso vai ajudar para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar e a chegar cada vez mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer. Eu vi que já temos mais de 25 avaliações do Spotify e eu fiquei muito feliz e grata a quem deixou essas avaliações. Muito obrigada mesmo. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, a todos que escutam. Eu nunca imaginei que um projeto que eu comecei assim sozinha cresceu do jeito que vem crescendo e cada vez mais pessoas estão escutando os episódios. Eu fico muito feliz com todo o carinho e amor que eu recebo, por cada mensagem e por tudo mais. Muito obrigada por tudo mesmo. Compartilhe com seus amigos e parentes, ajudem o podcast a crescer cada vez mais e eu estou sempre aberta a conversar com vocês sobre os casos que eu contei no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.